Olá, sejam bem-vindos ao canal Nerd Fan Comics. Em uma noite sombria, um grupo de enlutados do planeta Diário comparece a um memorial no cemitério local. O memorial é dedicado a Clark Kent. Superman observa de perto, à distância, enquanto relembra como tudo começou. Alguns dias antes, Clark havia sido designado para entrevistar Ernest Walker, um ladrãozinho condenado por assassinato. Ele havia sido sentenciado a 5 anos de prisão e sua execução estava marcada para ocorrer dentro de uma semana. Durante a entrevista, Walker jurou ser inocente. Utilizando seus supersentidos, Clark determinou que Walker estava dizendo a verdade. Convencido, Clark decidiu investigar mais profundamente o caso. Ele foi até o detetive Bowman, o investigador principal do caso, para obter mais informações. Mas antes de continuarmos, dê uma força ao nosso canal, se inscreve, curta e compartilhe para que este vídeo alcance muitas outras pessoas. Bowman entregou a Clark os arquivos do caso e afirmou categoricamente que não havia dúvidas sobre a culpa de Walker, citando a ficha criminal do homem como evidência. Com os documentos em mãos, Clark passou a noite trabalhando em seu escritório, investigando cada detalhe. Enquanto ele analisava os arquivos, Lois Lane e Jimmy Olsen apareceram em sua mesa, convidando-o para jantar. Clark recusou o convite, decidido a continuar sua investigação. Ele decidiu comer algumas sobras de pizza. Esse pequeno detalhe o fez lembrar do álibi de Walker. Ele havia dito que estava em casa comendo pizza no momento do assassinato. Com isso em mente, Clark foi até a pizzaria mais próxima da casa de Walker. No entanto, o entregador que trabalhava lá na época do crime já não estava mais no local, já que haviam se passado mais de 5 anos. Determinado a encontrar alguma prova, o gerente da pizzaria vasculhou o depósito e encontrou um conjunto de discos contendo registros antigos de entregas. Naquela mesma noite, Clark ligou para Lois, triunfante. Ele havia encontrado um registro que confirmava que uma pizza foi entregue à casa de Walker quase no exato momento em que o assassinato ocorreu. Sentindo-se orgulhoso de seu trabalho como repórter, Clark decidiu dirigir até a mansão do governador em seu carro. Entretanto, alguém havia plantado uma bomba em seu carro. Quando ele estava a caminho, o veículo explodiu, lançando Clark no oceano e destruindo o disco com as provas. Clark saiu ileso graças aos seus poderes, mas percebeu que havia um pescador por perto. Mais tarde, Superman recuperou os destroços do carro de Clark e os entregou à polícia, sob a supervisão do detetive Bowman. Lois tentou convencer Bowman de que Walker era inocente, argumentando que somente o verdadeiro assassino teria um motivo para tentar matar Clark. No entanto, Bowman rejeitou a ideia, dizendo que, como repórter, Clark provavelmente tinha muitos inimigos. Lois insistiu, sugerindo que Clark poderia estar vivo, mas Bowman apontou que havia testemunhas oculares que confirmavam a explosão. Lois, no entanto, percebeu um detalhe importante. O pescador que estava no local usava óculos para ler uma prancheta. Naquela mesma noite, Superman decidiu visitar seus pais adotivos, Martha e Jonathan Kent, em busca de conselho. Mesmo assim, nem eles conseguiram encontrar uma solução para trazer Clark de volta. Superman desabafou, dizendo que precisava ser Clark Kent, pois viver como Superman o tempo todo acabaria o enlouquecendo. Voltando ao presente, Superman tomou uma decisão. Ele decidiu ir até o governador, como Clark Kent, e explicar a inocência de Walker, mesmo que isso significasse revelar sua identidade secreta. Ele retornou ao seu apartamento para se trocar, mas ficou surpreso ao encontrar Lois já lá, esperando por ele. Ela explica que esperava que Clark tivesse deixado alguma evidência de sua investigação, mas não conseguiu encontrar nada. Enquanto conversam, ambos percebem que alguém já havia invadido o apartamento. O computador de Clark foi levado e seu telefone estava grampeado. Durante a conversa, Lois começa a chorar pela morte de Clark e confessa ao Superman que, apesar de todas as provocações e brincadeiras entre os dois, ela gostava muito dele e o respeitava profundamente. Lois admite que agora se arrepende de nunca ter dito isso a Clark enquanto ele estava vivo. Enquanto falam sobre isso, Lois percebe uma bomba escondida no apartamento. Superman a carrega para fora pouco antes de a bomba explodir.
Ele apaga o fogo causado pela explosão e, ao examinar a multidão com sua visão de raio-x, identifica Bowman por perto, observando a cena. Em uma escadaria do Departamento de Polícia de Metrópolis, Lois Lane confronta o detetive Bowman. Ela aponta que ele era o responsável pela investigação do caso de Ernest Walker. Estava estranhamente próximo do local do acidente de carro submerso de Clark, e também foi visto nas proximidades do apartamento de Clark logo após a explosão da bomba. Bowman, cada vez mais nervoso, tenta dispensá-la, mas Lois apresenta evidências. O grampo telefônico encontrado no apartamento, que é um equipamento padrão da polícia. Ele empurra Lois por cima do corrimão da escadaria. Infelizmente para ele, Superman estava ouvindo a conversa através da parede e intervém no momento exato, voando pela parede e salvando Lois antes que ela caísse. Bowman foge para o telhado e rouba um helicóptero, mas é confrontado por Superman. Bowman tenta ganhar tempo, ele dispara um míssil diretamente em Superman, que o desvia para um túnel antes de ele explodir. Apesar da força da explosão, Superman sai ileso e retorna para capturar Bowman, imobilizando o helicóptero antes que ele consiga fugir. Infelizmente, enquanto tudo isso acontecia, o governador havia decidido comparecer pessoalmente à execução de Ernest Walker. Superman corre até a prisão e, em um momento de extrema tensão, consegue salvar Walker da câmara de gás no último instante, poucos segundos antes de ele ser executado. Lois lê sua história sobre a exoneração de Walker, mas, mesmo com a vitória, não consegue se sentir completamente satisfeita. Clark ainda está desaparecido, e isso pesa sobre ela. Nesse momento, Lois recebe um telefonema inesperado. Chocada, ela sai correndo de sua mesa. Na cobertura de Lana Lang, ela finalmente encontra Clark vivo e bem, embora ele esteja com uma bandagem na cabeça. Ele explica que, após a explosão, conseguiu nadar até a praia, onde encontrou um telefone e ligou para Lana. Bowman, agora preso lendo com raiva uma matéria escrita por Clark Kent. A reportagem detalha sua própria execução programada para aquela noite. Bowman rosna furioso enquanto tenta entender como Clark sobreviveu ao atentado do carro-bomba. Subitamente, ele faz uma conexão crucial. Bowman percebe que Clark Kent é, na verdade, o Superman. Contudo, antes que pudesse contar sua descoberta a alguém, a alavanca de sua execução é puxada, levando o segredo da identidade de Clark consigo para o túmulo. E se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, também curta, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações, isso fará com que você receba todos os nossos vídeos. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.